paz seja convosco, que estamos aqui mais uma semana, hoje com o tema Faça Guerra contra o Pecado. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos 7, que hoje o bicho vai pegar. Capítulo 7, no versículo 14, a gente vai ler até o 24, vamos lá. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero não isso faço, mas ao contrário, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porque o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então que esta lei em mim, e quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado, que está em meus membros. Miserável homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte. Cara, Paulo ele coloca aqui de uma maneira muito clara sobre o conflito que ele vivia, que cada um de nós vivemos, e esse conflito é uma guerra interior que há dentro de nós, que é a nossa carne que milita contra o pecado. E todos os dias é travada uma batalha, e essa batalha, todos os dias, ela tem um fim. Essa batalha, não a guerra. Essa batalha ela tem um fim, e um dos lados, todos os dias, sempre sai vencedor. A Bíblia diz que a nossa carne ela milita contra o nosso espírito. Mas o que isso quer dizer? Quando você fala carne, no nosso crentez aí da vida, a carne ela significa o pecado. E o espírito é aquilo que nos liga a Deus. É como se fosse assim, a santidade versus o pecado. Você tem aqueles desenhos que pareciam antigamente, o lado bom de um lado, o lado ruim do outro. Eu não me lembro qual lado era o bom e qual lado era o ruim. Enfim, voltando aqui ao assunto principal. E fica os dois lados buzinando nossa vida. Quando nós vemos algo, olhando para alguma coisa, é como se a nossa carne não fosse levada a fazer alguma coisa ruim. Mas o nosso lado bom, ele falasse que, olha, isso aqui, cuidado com isso aqui que você está fazendo. O nosso espírito, aquele que habita em nós, devemos nós confessamos a Cristo, ele sempre vai, estando conosco, buscando dar um escape. Você vê a história, por exemplo, de José. José, ele, quando apareceu a esposa do faraó lá, nua, diante dele, e o que ele fez? Ele poderia simplesmente se esconder atrás do lado mal dele. O lado mal dele, essa carne, vamos lá, eu estou falando assim para você entender. Poderia dizer para ele, você é escravo mesmo, então você é normal você ter relações com a pessoa que é superior a você. Só que ele quis o quê? Ser fiel a Deus. O que ele fez? Partiu. Ele ligou lá, saiu correndo, foi correndo. Foi-se embora, sofreu algumas consequências, né? Que pagou um certo preço, entre aspas, mas depois ele conseguiu cumprir aquilo que Deus tinha colocado diante de nós. Nós temos uma escolha a cada dia. Ou nós não entregamos aquilo durante um momento, ou nós resistimos para posteriormente, lá na frente, nós vivemos o sonho de Deus nas nossas vidas. O objetivo do pecado, para nós deixarmos bem claro, não é satisfazer por um instante a nossa carne. O objetivo do pecado é destruir a nossa comunhão com Deus. Porque foi, por exemplo, através da desobediência que Adão, ele perdeu sua comunhão que tinha com Deus. Ele deixou o jardim do Éden por causa disso. E sofreu a consequência. Mas naquele momento, ele estava satisfeito. Quero que você entenda que o pecado, ele, por mais que na hora, ele não mostre uma consequência, posteriormente, no futuro, nós acabamos colhendo algo por causa que nós tomamos aquela atitude. E o inimigo ele lança propostas a todo instante para nós pecarmos direto, para de maneira que nós não nos aproximemos de Deus e nem venhamos a experimentar dos sonhos
Eita, calma. Que ele tem para cada um de nós. Espero que isso tenha ficado bem claro. Só para a gente comprovar aquilo que a gente está falando, eu vou abrir aqui em Gálatas 5, vou ler do 17 ao 21, que fala bem assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Você já sabe o que é espírito e o que é carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Contudo, se sois guiado pelo espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca da qual declaro, como anteriormente já vos disse, que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. O inimigo ele usa essas armas, cada um aqui que eu citei, a fofoca, a briga, pensamentos perversos, inúmeras coisas para nós deixarmos de estar em comunhão com Deus e dessa forma alimentamos a nossa carne. Olha, a carne se alimenta. Como a gente falou, Jesus ele é a fonte, aquele que beber dessa fonte não terá mais sede. Existe aquela, como falou no vídeo passado. No vídeo passado a gente diz bem assim, a proposta da mulher samaritana é, se você continuar bebendo essa água, você vai ter mais sede. O pecado é dessa mesma forma. Existe uma fonte também para ela. Existe uma forma que você alimenta para ela. Que é você cedendo a essas coisas. É você deixando de alimentar o seu espírito para alimentar a sua carne. Você vai fortalecendo um lado a cada dia. Você pode perguntar assim, Mateus, mas como eu posso alimentar o meu espírito? A Bíblia fala que ele é o pão da vida, que a palavra é aquilo que nos alimenta. Deus ele fala bem assim, nem só de um pão verá o homem, mas sim da palavra que for dita por Deus. Não me engano, foi assim. Vamos lá. Mas mostra que a palavra de Deus é o nosso próprio alimento. E dessa forma nós alimentamos também o nosso espírito, orando, lendo a Bíblia. E como nós alimentamos nossa carne? Quando nós deixamos de fazer essas coisas, vamos fazer outras coisas. E propostas que são parecidas a nós vamos cedendo. Ou seja, nós vamos perdendo o vínculo com Deus, que a única coisa que santifica o homem é a presença de Deus, não é mais nada. Não é mais nada. Nós vamos perdendo nossa comunhão com Deus, a nossa carne ela vai se alimentando, vai ficando mais forte no nosso espírito. Se nós ficamos 4 dias sem se alimentar, nós chegamos quase a morrer. Você sabia disso? O que você acha quando você não alimenta o seu espírito? O que pode acontecer com você? Por isso, faça guerra até o inimigo fugir. Tá falando, a Bíblia fala bem assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você entendeu o que você deve fazer? Você deve travar uma guerra no seu interior para viver os sonhos de Deus na sua vida. Lutar significa não se render. Muitas pessoas ficam assim desanimadas porque, poxa, Mateus, eu luto tanto, mas eu acabo caindo. Cara, eu nunca disse que você não iria cair. Mas a perseverança é o que vai trazer a salvação. Você vê o apóstolo Paulo ele falando depois, olha, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa do quê? Da vida. Então vai ser um momento que você vai cair, vai ser um momento que você vai estar forte, mas o importante é manter os olhos fixos em Cristo e seguir em frente. Quando nós cairmos, como eu disse no vídeo retrasado do Evangelho Maltrapilho, o perdão para quem erra. Então se Deus ele morreu, Jesus ele morreu por cada um de nós, ou para que nós tivéssemos essa arma, que é o perdão dele e o seu amor. Para que, através da nossa perseverança, quando ele olhasse para o nosso coração, visse, olha, esse cara aqui, ele quer me seguir, mas ele está falando isso, então, tranquilo, vou perdoá-lo. Jesus, ele perdoa cada um de nós, mesmo nós com nossos erros, é dessa forma que ele mostra o nosso amor. Por isso, faça guerra contra o pecado. Lute para que você viva verdadeiramente os sonhos de Deus, que vale muito mais a pena para você. Porque o pecado ele pode satisfazer um momento, mas Jesus ele tem uma vida inteira de felicidade para sua vida. Que Deus te abençoe. Até semana que vem. Não se esqueça, faça guerra. Dê uma curtida nesse vídeo, compartilhe,
Dá uma curtida no canal, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Até semana que vem no canal O Peregrino.